No estudo do crime de furto, questões de suma importância foram faladas, repassadas na aula passada, acerca dos fundamentos constitucionais da tutela penal do patrimônio. Falamos dos fundamentos constitucionais que legitimam a intervenção penal em se tratando do patrimônio. Falamos desde Nelson Hungria, as polêmicas do pacote anticrime. Daremos continuidade ao estudo do furto em particular, com previsão no artigo 155, 155 do Código Penal. Só para esclarecermos uma vez mais, dispõe o artigo 155, subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel, a pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Ainda, nos termos do parágrafo 1º, a pena aumenta-se de 1/3 se o crime é praticado durante o repouso noturno. É o que nós denominamos furto agravado. Aliás, o que podemos considerar como repouso noturno, dependendo da localidade em que praticado o delito. Será que, quando falamos de repouso noturno, estamos a falar diretamente de horários determinados? Ou será que depende de localidade ou cada região? Nós vamos estudar desde as concepções de Nelson Hungria, Bento de Faria, até mesmo as mais contemporâneas. E ainda, como bem dissemos na aula passada, ao parágrafo 2º que trata da modalidade privilegiada. Assim o fez, à época, o legislador, no Código Penal de 40, se o criminoso é primário e é de pequeno valor a coisa furtada, o juiz pode substituir a pena de reclusão pela de detenção, diminuí-la de 1 a 2/3 ou aplicar somente a pena de multa. Vale salientar até mesmo que o objetivo ou um dos objetivos de previsão dessa modalidade do privilégio foi o de justamente colocar fim, por termo, em relação aos patamares ou valores que até então eram previstos no Código Penal Republicano de 1890 para a caracterização das diversas modalidades de furto, ou seja, o Código Penal Republicano de 1890 previa várias modalidades de furto dependendo do valor subtraído, o que não era muito preciso, tampouco usual. Por isso que caiu essa previsão por terra e hoje, até mesmo a partir do Código Penal de 1940, passou a ser prevista a modalidade do furto privilegiado. É como se existisse uma zona, uma área própria para se reconhecer que, em sendo o agente primário e de pequeno valor a coisa furtada, daí seria admitido necessariamente certo benefício na forma de substituição da pena de reclusão pela de detenção, a diminuição, agora como causa de diminuição da pena, de 1 a 2/3, ou a aplicação somente da pena de multa. Enfim, nós falamos de benefícios, mas em verdade seriam respostas criminais menos drásticas ao infrator. Ainda, nos termos do parágrafo 3º, equipara-se a coisa móvel à energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Lemos a exposição de motivos da parte especial do Código Penal de 40 e fomos assertivos no sentido de que outras questões vinculadas a certos bens, ainda que incorpóreos, podem ser alcançadas em se tratando de crime de furto. Não só isso, mas também Hungria, à época, já advertia que outros bens de natureza semelhante também poderiam se enquadrar no parágrafo 3º. Enfim,
Analisamos essas modalidades de início, ainda que em passant, e chegamos até mesmo ao parágrafo 4º, ao chamado furto qualificado, a pena de reclusão de 2 a 8 anos e multa, se o crime é cometido com destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa. 2, com abuso de confiança ou mediante fraude, escalada ou destreza. Vamos estudar o sentido e alcance de cada uma dessas qualificadoras, de cada um dos elementos, inclusive. 3, um emprego de chave falsa. E 4, mediante o concurso de 2 ou mais pessoas. Afirmamos, portanto, que o furto, o crime de furto, ele possui as seguintes classificações. Trata-se de crime comum, o tipo penal não exige uma qualidade especial do sujeito ativo, tampouco do sujeito passivo, razão pela qual a subtração pode ser praticada por qualquer pessoa. Admite-se, inclusive, a participação e a coautoria, e notem que a coautoria será firmada nos termos do artigo 29 do Código Penal. É certo que, em se tratando até mesmo do artigo 29, nesse caso, segue-se a chamada teoria monista no campo da autoria e da coautoria, com base na teoria da conditio sine qua non. Lembram-se? E com isso, podendo determinar a relevância causal de cada um dos coautores, daí nós aplicamos o critério da eliminação hipotética de Tirran. Ainda, trata-se de crime de forma livre, admite qualquer meio de execução. É ainda crime material. A conduta de subtrair traz íncita a realização do resultado, o resultado no plano material. Por isso que o tipo penal para a consumação do crime exige conduta e resultado. Mas, de todo caso, vale lembrar que a consumação e a tentativa não decorrem única e exclusivamente do fato de o crime ser considerado crime material, mas sim de ser considerado como plurissubsistente. É um crime plurissubsistente por excelência, até porque a conduta de subtrair pode ser dividida em vários atos de execução que admitem o fracionamento, podendo inclusive atingir a tentativa, a conatos, havendo no mínimo a punição de um ato de execução idôneo e apto a causar lesão ao bem jurídico, patrimônio, e quem diz necessariamente que o ato deve ser idôneo apto a causar lesão a bem jurídico penalmente relevante é Miguel Reale Júnior e René Ariel Dotti, em seus estudos, e até mesmo quando falamos da possibilidade do crime plurissubsistente, analisando a ação e a divisão em vários atos, nós temos Paulo José da Costa Júnior. Então, ex-professor do Largo São Francisco. Notem que o coração do furto é a subtração, é a redução patrimonial da vítima, em que necessariamente essa subtração ela comporta a tentativa. Vamos até mesmo avaliar esse campo no sentido de que até que ponto nós temos a tentativa e até que ponto nós temos o chamado crime impossível, principalmente em se tratando do sistema de segurança. Tá? Nós vamos até mesmo falar, por exemplo, de furtos em supermercado, em lojas. E será que tudo isso configura furto ou crime impossível? Estaríamos no campo até mesmo do crime impossível. Enfim, de todo caso, é certo que é um crime plurissubsistente e admite a tentativa. Ainda, é um crime instantâneo, como regra, porque
a lesão ao bem jurídico penal, ao patrimônio, ocorre instantaneamente, em momento certo, determinado, no momento da conduta de subtrair. Porém, há certos casos, por exemplo, em que o crime será permanente. Sabemos que o crime permanente é aquele cuja conduta causa lesão e esta lesão se protrai no tempo, não se sabendo ao certo o momento da consumação. Nesse caso, será crime permanente a modalidade prevista no artigo 155, parágrafo 3º do Código Penal. Lembrando, no caso, equipara-se a coisa móvel, a energia elétrica ou qualquer outra que tenha valor econômico. Porque à medida que há o furto de energia elétrica, há de se ressaltar que a conduta praticada, ela não é instantânea, que causa instantaneamente uma lesão ao patrimônio alheio. Isso se protrai no tempo. Por exemplo, se há o furto de energia elétrica por dias subsequentes, isso caracteriza a chamada permanência, né? E nós sabemos muito bem que os crimes permanentes não se confundem com os crimes habituais, porque os crimes habituais envolvem uma conduta reiterada, como se o agente as praticasse como uma forma, um estilo de vida, se valendo delas no dia a dia, para alcançar o seu intento delituoso. Por exemplo, o curandeirismo é um crime habitual, que não se confunde com crimes permanentes. É um crime de dano, por essência, até mesmo é um crime que causa dano ao patrimônio alheio. E ainda é um crime unissubjetivo, ou de concurso eventual. O tipo penal não exige uma quantidade certa ou círculo de autores para a prática delitiva. Basta um único autor, independentemente da quantidade, se mais de 2 pessoas ou não, que por si só o crime de furto estará caracterizado. Mas é certo que, em uma das qualificadoras, e já destacamos, notadamente, artigo 4º, inciso 4º do artigo 155, me refiro, portanto, ao inciso 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Importante que se diga, e aqui eu trago até mesmo uma informação a mais, falamos há pouco da teoria monista, mas é certo que, se envolver o concurso de 2 ou mais pessoas, notem que, em vez de incidir única e exclusivamente o artigo 29, o fato de envolver 2 ou mais agentes será suficiente para a incidência de uma qualificadora. Já adianto, essa qualificadora é a do inciso 4º do parágrafo 4º, mediante concurso de 2 ou mais pessoas. Portanto, há de se notar que, quando falamos de furto, eventual concurso de pessoas incidirá como qualificadora. E por tal motivo que, como nós estamos analisando a classificação de crime unissubjetivo, ou seja, que o tipo penal não exige uma quantidade certa de autores, é correto falarmos que, excepcionalmente, na hipótese daquela qualificadora, o tipo penal exige, excepcionalmente, repito, uma quantidade certa de autores, concurso de 2 ou mais pessoas. Portanto, analisando o furto, é certo que a objetividade jurídica, ou seja, aquilo que se pretende proteger, tutelar, é a propriedade e, ao mesmo tempo, a posse legítima.
Então, pretende-se tutelar a propriedade e a posse legítima, no intento de aumentar a esfera de proteção do patrimônio das pessoas no âmbito do direito civil. Então, nós havíamos falado até ontem mesmo, né, no nosso último encontro, melhor dizendo, sobre os ensinamentos de Nelson Gria. Ele fala: o sentido de patrimônio empregado pelo direito civil em nada destoa em relação àquele do direito penal. O patrimônio é o mesmo, até porque ele é incorporado à pessoa, justamente velando pela sua dignidade e pelo desenvolvimento da sua personalidade na vida social. Ocorre que o que diferenciará o direito civil do direito penal diz respeito ao grau do ilícito. O ilícito penal se destina a proteger, necessariamente se destina à frustração, à redução do patrimônio, inclusive na esfera civil. Por isso que o patrimônio, tal como delineado, definido na esfera civil, torna-se objeto de proteção na esfera criminal, por meio de um ilícito penal, de sorte que afirmamos: todo ilícito penal é um ilícito civil, mas nem todo ilícito civil é um ilícito penal. Agora, no que toca à questão do patrimônio, tudo aquilo que está nele incutido, que o integra, deve ter uma conotação econômica, embora nós já falamos em encontro posterior, aliás, no encontro anterior, de que tudo aquilo que envolve um vínculo afetivo, e assim já dizia Hungria, ele já prenunciava à época, também pode ser objeto de tutela na área criminal. É certo, de todo caso, que o patrimônio ele tem um sentido amplo e é protegido pelo direito penal. Agora, o que se destaca diz respeito à detenção. Aquele que tem simplesmente a detenção de algo. Nós falamos o fâmulo da posse na área do direito civil. Será que a detenção, né, por parte daquele que a possui, ou até mesmo vamos dizer assim, um patrimônio que esteja submetido a essa pessoa, integra o conceito de patrimônio? Nesse caso, prevalece que a detenção não integra o patrimônio das pessoas, já que tal não é transmitida por ato inter vivos ou causa mortis. Logo, não é penalmente protegida. Agora, é certo que, dependendo do caso, como o patrimônio afigura como um bem jurídico disponível, ou seja, o seu titular pode dele dispor de acordo com o seu consentimento, caberia, portanto, invocarmos o consentimento do ofendido. Caberia, portanto, invocarmos o chamado consentimento do ofendido, assim muito bem estudado por José Henrique Pierangeli, numa obra própria. Já analisamos em aulas passadas a propósito do consentimento do ofendido. E, em havendo o consentimento do ofendido, torna-se o fato atípico. O fato será atípico, né? Vocês podem acompanhar nos slides, salienta-se que o fato será atípico se houver consentimento do ofendido antes ou durante a subtração, ainda que tal consentimento seja ignorado pelo agente, pois o patrimônio é bem jurídico disponível. Calha salientar aqui que essa discussão a respeito da objetividade jurídica ao longo do tempo
não é tão simples como se imagina. Muito se discutiu ao longo do tempo a respeito dessa objetividade jurídica. Até falamos no encontro passado, no último encontro, que ao longo da história do direito penal, o crime de furto, ele foi destinado necessariamente, tem como o objeto material a propriedade, ou tinha como objeto material a propriedade. Assim, era a previsão do Código Penal Republicano de 1890, só após que foi ampliado o espectro de proteção, atingindo, portanto, alcançando, portanto, o patrimônio além da propriedade. Por exemplo, se analisarmos aqueles que sustentavam a proteção da propriedade, nós tínhamos, por exemplo, Rodrigues de Vessa, Pacheco Osório, no início, Hungria, e Binding, proteção da posse. Será que se protege a posse? Daí nós tínhamos Mantini, Antolizé, Coelho Calon, Lucian Cuesta. E ainda a proteção de ambos, Maggiore, na Itália, Ranieri, Magalhães Noronha, Fragoso, Mirabete, Paulo José da Costa Júnior, Luiz Regis Prado e Celso Delmanto. É certo que a doutrina contemporânea se inclina, até mesmo a própria doutrina majoritária, à proteção tanto da propriedade como da posse legítima. A proteção tanto da propriedade como da posse legítima. Né? De todo caso, é certo que, já dizia Maggiore na Itália, né? Para quem a tutela se faz da propriedade como direito real e a consequente posse de fato. A consequente posse de fato. Nós sabemos que a propriedade, ela é diferente, por exemplo, da posse. Vocês estão estudando muito bem direito civil, porque a posse significa no direito daquele que possui a coisa de usufruir, gozar ou dispor da coisa, né? De usá-la livremente, embora não tenha essa relação de domínio, de titularidade. Não está o patrimônio incorporado na pessoa. De todo caso, né, há autores, por exemplo, que falam até mesmo da detenção. Nós falamos que a detenção não integra o patrimônio das pessoas, mas há outros que necessariamente alegam no sentido de que poderia se concluir de que com a posse se inclui também a detenção. Eu discordo desse ponto de vista, porque uma questão é a detenção, outra questão é a posse. A detenção, por exemplo, nós temos como exemplo clássico o fâmulo da posse, aquele que é responsável por uma certa vigilância e até mesmo por velar pelo bem. É diferente da posse, porque a posse envolve um direito de maior amplitude, ou seja, de usar, gozar ou dispor do patrimônio. É importante observarmos, outro sim, o seguinte, há aqui uma questão muito importante que surge para o possuidor a obrigação de indenizar quando atua com culpa. Artigo 186 do Código Civil, que também o coloca definitivamente no polo passivo. A propriedade e a posse quase sempre se confundem, pois geralmente esta última se encontra com o proprietário, ou seja, com um único titular. No entanto, não é rara a ocorrência de diversidade de sujeitos, como acontece na locação, usufruto, depósito, penhor, comodato, etc., quando se exerce a posse com aparência iuris, mas também em outras situações em que não se manifesta a aparência domini, ou outro direito real, que Maggiore exemplifica com o carregador que porta a valise do patrão. Então, por que
eu trago essas questões? Porque se a gente for analisar a questão de propriedade e posse, os seus conceitos são definidos com base no direito civil. E tudo isso foi incorporado historicamente, ao longo do tempo, no direito penal. E, portanto, prevalece nos dias atuais que tanto a posse como a propriedade, desde que a posse seja legítima, que não haja a turbação, né, ou o esbulho da posse, tudo isso é objeto de proteção no âmago do direito penal. Posto isso, há de se destacar que o objeto material do furto é a coisa alheia móvel. O objeto material do furto é a coisa alheia móvel. Nós temos uma concepção acerca de coisa alheia móvel. Primeiramente, é certo que coisa alheia é o bem corpóreo que não pertence ao autor da subtração. Então, a coisa necessariamente é um bem de natureza corpórea que não integra o patrimônio do autor da subtração. Portanto, quem subtrai causa uma redução no patrimônio alheio. Se o agente subtrai coisa própria, obviamente, estaremos diante de um crime impossível, nos termos do artigo 17 do Código Penal, por impropriedade absoluta do objeto material, ou seja, o objeto material é a pessoa ou coisa sobre a qual recai a conduta delituosa. Em sendo a coisa própria de sua titularidade, não há como alguém furtar uma coisa que lhe pertence. Não há a possibilidade de alguém reduzir o seu próprio patrimônio, furtando algo que seja seu, que lhe pertença. Agora, coisa móvel é o bem corpóreo que é suscetível de apreensão e de transporte de um local para outro. Então, coisa móvel é o bem corpóreo suscetível de apreensão e transporte de um local a outro. O bem corpóreo, ele é materializado na forma de uma base física, né? Ele tem uma base física. Mas, se nós formos analisar, é certo que não podem ser subtraídos bens incorpóreos, tampouco os imóveis. Os imóveis, bens imóveis, são aqueles que não podem ser transportados de um local para outro. São bens de raiz. Por exemplo, um imóvel, uma casa, um apartamento, isso tudo se refere, por mais que se refira, por exemplo, ao patrimônio, não é suscetível de apreensão e de transporte. Caso necessariamente ocorra alguma, vamos dizer assim, malversação no que diz respeito ao uso do patrimônio na forma de bens imóveis, o que é correto falarmos é de esbulho possessório, ou até mesmo podemos chegar a um dano, mas não a um crime de furto. Portanto, os bens imóveis não podem ser objetos materiais do crime de furto, tampouco os bens incorpóreos. Agora, o Código Penal não adota um sentido jurídico, mas sim um sentido real de bens móveis. O Código Penal não adota um sentido jurídico, mas um sentido real de bens móveis. Aqui eu destaco essa expressão coisa alheia móvel para que a gente possa analisá-la de uma forma mais coerente possível, tá? Por que eu falo isso? Porque tem certos casos que, dependendo das características, da natureza do bem, nós discutimos, será que há furto? Há, por exemplo, o chamado furto de gado, considerado abigeato, né? Ou seja, será que um gado, enquanto um ser
semovente, um animal, ele pode ser objeto de furto? Eu remeto aqui, necessariamente, à lição de Nelson Hungria. Primeiramente, Hungria ele fala, são elementos do furto a subtração, o fim de assenhoramento definitivo e a coisa alheia móvel. Importante destacar que aquele que tem a intenção de subtrair se move ao assenhoramento definitivo da coisa, da res. É o que nós chamamos de animus rens sibi habent. Notem, portanto, que tem a intenção de subtrair para terceiros e complementa a Hungria. A subtração pode ser efetuada mediante direta apreensão manual da coisa ou com o emprego de algum instrumento, mesmo um animal especialmente adestrado, ou se trata de semoventes, com o simples deslocamento destes, ao influxo de gestos ou vozes. Não é necessariamente clandestina, pode ser praticada abertamente, mesmo à vista do dominus, conseguindo o agente escapar à perseguição. E aí entra a Hungria na análise de coisa alheia. A coisa alheia, segundo Hungria, quer dizer coisa de propriedade atual de outrem, esteja ou não na posse direta ou imediata do proprietário, em que pese a opinião contrária, inadvertidamente defendida entre nós, por influência dos autores italianos, afeiçoados ao direito positivo de seu país, diverso do nosso na conceituação do furto, a incriminação na espécie visa essencial ou principalmente a tutela da propriedade. Hungria ele fala que se volta única e exclusivamente à tutela da propriedade. Nós já falamos que vai além da propriedade e atinge a posse. E não a posse. Tem-se em conta, é certo, a perda da posse, mas tão somente porque redunda em lesão da propriedade, de que a posse é o exercício ou exteriorização prática. A posse como mero fato, só por si, ou não correspondente ao direito da propriedade, embora protegida pelo direito civil, não entra na configuração do furto. Isso segundo Hungria. Né? Mas é certo que nós já analisamos aqui a questão da posse da propriedade, ambas são protegidas pelo tipo penal, só que mesmo assim eu falo do Hungria até mesmo para ressaltarmos a questão da coisa móvel. E daí ele complementa, porque aqui nós temos que até mesmo definir o que é coisa móvel. Será que a res nullius e a res derelicta, que nós vamos estudá-las oportunamente, mas eu já antecipo, podem integrar esse conceito de coisa móvel? O que é a res nullius? A res nullius é a coisa que jamais teve dono. E a res derelicta é a que, já tendo pertencido a alguém, ela foi abandonada. Logo, o próprio dono se renuncia à respectiva propriedade. Se não bastasse isso, a res comune omnium, a res comune omnium, que nós vamos falar necessariamente no momento mais apropriado. É certo de todo caso que complementa Hungria o seguinte: se a coisa subtraída deve ser propriedade de alguém, segue-se que não podem ser objeto material do furto a res nullius, a res derelicta e a res comune omnium. Res nullius é a que jamais teve dono. A res derelicta, por sua vez, é a que, já tendo pertencido a alguém, veio a ser abandonada, renunciando o dono à respectiva propriedade. Uma e outra podem ser licitamente adquiridas mediante ocupação. E, para a interpretação da lei penal, consulte-se aqui a lei civil, o Código Civil à época, de 1916, que não é o de 2002, a codificação real. Dizia o artigo 592 do Código Civil: quem se assenhorar de coisa abandonada ou ainda não apropriada, para logo lhe adquire a propriedade, não sendo essa ocupação defesa por lei,
Parágrafo único. Volvem a não ter dono as coisas móveis quando o seu as abandona com a intenção de renunciá-las. E complementa a Hungria. No tocante aos animais de caça e aos peixes, vejam-se ainda os artigos 594 e 602 do Código Civil, bem como o Código de Caça e Pesca, devendo notar-se que constitui contravenção. Né? A contravenção no artigo 68 necessariamente do Código de Caça e Pesca. O fato de caçar em terreno alheio sem licença do dono. Já a res comune hominum é aquela coisa de uso comum de todos, né? Como o ar, a luz, o calor, a água dos mares e rios. Discute-se se a res comune hominum poderia ser objeto de subtração, e segundo Hungria, não. Né? Não é suscetível de ocupação na sua totalidade ou um conjunto natural de sua massa. Pode ser, entretanto, parcialmente captada e aproveitada como força ou energia, ar liquefeito, calor solar como força motriz, incidindo essa parte especializada na propriedade de alguém e, assim, tornando-se objeto adequado do furto. As águas das cisternas, as colhidas e depositadas para uso exclusivo de alguém pode ser, como é claro, res furtiva. O desvio ou represamento em proveito próprio de outrem, de águas correntes alheias, porém, não constitui crime de furto, mas sim crime de usurpação, previsto no artigo 161, parágrafo 1º, inciso 1, do Código Penal. Então, nós temos essas questões interessantes, né, que são analisadas na perspectiva dos bens corpóreos que integram aquele conceito maior, coisa alheia móvel. Tá? E até mesmo complementando, é certo que as coisas que têm movimentos próprios, que são até mesmo, se enquadram os animais, seres semoventes em geral, podem ser objetos de furto. É o chamado vulgarmente abigeato. Agora, vamos imaginar o seguinte: a apropriação de um animal com a vantagem de exigir, até mesmo com a intenção de exigir vantagem econômica alheia para a restituição do animal. Isso não é furto, isto é extorsão. Artigo 158 do Código Penal. Isto não é furto, isto é extorsão. Agora, coisas que podem ser levadas de um local a outro. Podem ser objetos de furto as coisas suscetíveis de transporte de um local a outro. Por exemplo, a extração clandestina de árvores, pedras, minerais, areia e plantas em geral, se não configurar um crime específico da Lei dos Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, necessariamente, elas podem ser objetos de crime de furto, né? Mas, se nós formos analisar, é certo que temos que ter em mente que restam configuradas certas infrações penais mais específicas e que, portanto, via de regra, elas prevalecerão por força do princípio da especialidade, de modo que lex specialis derogat lex generalis, né? Ou seja, a extração clandestina de árvores, pedras, minerais, areia e plantas em geral, salvo se configurar o crime previsto na Lei 9.605 de 98. O que nós temos de crimes na Lei dos Crimes Ambientais, notadamente nos artigos 44 e 50A. Artigo 44. Extrair de florestas de domínio público ou consideradas de preservação permanente, sem prévia autorização, pedra, areia, cal ou qualquer espécie de minerais, a pena será de detenção de 6 meses a 1 ano e multa. Ainda, artigo 50A, desmatar, explorar economicamente ou degradar floresta plantada ou nativa
em terras de domínio público ou devolutas, sem autorização do órgão competente. A pena será de reclusão de 2 a 4 anos e multa. Ainda dispõe o parágrafo 1º do artigo 50A, não é crime a conduta praticada quando necessária a subsistência imediata, pessoal, do agente ou de sua família. Então, aqui, exclui-se o crime se o desmatamento, por exemplo, a exploração econômica, ou até mesmo a degradação da floresta plantada ou nativa, se destinar à subsistência imediata pessoal do agente. O objetivo do legislador, em linhas gerais, porque não é objeto de análise nosso no momento, o objetivo do legislador foi exatamente o de sopesar os interesses colocados em conflito, velando, e assim entendeu por bem, que prevalecerá a subsistência do agente ou de sua família em detrimento do meio ambiente. Então, são questões importantes que vocês devem ter em mente. Bom, vamos até mesmo seguir, né? Além disso, podem ser objetos, até mesmo do furto, a energia ou as diversas categorias de energia que nós vamos estudar, que não somente a energia elétrica, como nós bem dissemos, né? Prevalece, portanto, que a energia é coisa móvel. Ela pode ser objeto de deslocamento, inclusive ela pode ser avaliada economicamente, ela é aferível economicamente. Ela é, portanto, dotada de valor econômico. Acontece que, dependendo do caso, são casos extremos, isso é difícil de acontecer, mas acontece que, dependendo do caso, a energia ela pode ser objeto não só do crime de furto, mas também do crime de roubo e de peculato. É indispensável, nesse caso, que seja possível o apossamento da energia. O apossamento da energia significa que é possível que ela seja desvinculada da sua origem. É como se houvesse um desvirtuamento para a posse alheia. Portanto, a expressão qualquer outra que tenha valor econômico abrange não só a energia elétrica, como eu bem disse, mas também as energias nuclear, radioativa, cinética, mecânica, atômica, térmica, eólica e, acima de tudo, o sinal fechado da televisão, que é vulgarmente, popularmente chamado de TV a cabo, né? TV a cabo. Portanto, de se deixar claro que os bens incorpóreos são os direitos em geral e não são suscetíveis de apropriação e, portanto, não são suscetíveis de apropriação. Nós temos esses casos, né, de bens incorpóreos, essas modalidades, eles são insuscetíveis de furto. Já os bens imóveis, como eu bem disse para vocês, são os bens de raiz, que não podem ser transportados de um local para outro e, portanto, não podem ser retirados da esfera de vigilância da vítima. O que se discute é o seguinte: subtração de sêmen. Tá? Por quê, pessoal? Notem vocês que o sêmen é uma energia genética, uma carga genética, principalmente para viabilizar, por vezes, a subtração ou até mesmo para viabilizar, por vezes, a fertilização in vitro, ou até mesmo, vamos imaginar, o sêmen de um animal, guardadas as suas proporções ou peculiaridades, né? Segundo Kleber Masson, configura-se furto se o agente leva uma égua ao pasto do vizinho com a intenção de que o animal seja fecundado pelo cavalo de raça do próprio vizinho. Né? Logo, notem que o sêmen é energia genética, motivo pelo qual sua subtração
configura crime de furto. É importante falarmos também o seguinte, se for subtraída uma parte do corpo humano, né, ou até mesmo um órgão, nós estaremos diante até mesmo de um furto. Pessoal, primeiramente, o ser humano há de se deixar claro, e nós bem sabemos que não é uma coisa. Nós não estamos conduzindo a reflexão para esse campo. Mas as partes do corpo humano são passíveis de furto, né? Por exemplo, dentes, cabelos, desde que a subtração seja voltada ao furto, à intenção de lucro. Agora, é certo que em outros casos, dentes, ou até mesmo, né, quando nós falamos de certas arcadas dentárias que são colocadas ao longo da vida, implantações cirúrgicas, tudo aquilo que pertença a uma pessoa morta, daí caracterizará crime de violação ao respeito dos mortos. Necessariamente não se destina à proteção do morto, por óbvio, mas sim um respeito aos seus familiares. Por exemplo, o crime de vilipêndio ao cadáver, o crime, por exemplo, de violação de urna ou sepultura. Tá? É comum, por exemplo, que a gente esteja nesse campo, e até porque, se nós formos até analisar na prática, é certo que urnas, sepulturas, guardam bens de valor dos cadáveres, né? De todo caso, nós temos que saber discernir essas situações, quando configurar a crime de furto e quando caracterizará o crime de violação de respeito aos mortos. De todo caso, como nós estávamos discutindo, é possível a subtração de objetos ou instrumentos ligados ao corpo humano. Por exemplo, bens vinculados à correção estética ou ao funcionamento do próprio corpo, né? Olhos de vidro, dentadura, próteses mecânicas, perucas, entre outros, tá? Agora, caso o ser humano seja vítima, é possível a configuração, em alguns casos, de sequestro, extorsão mediante sequestro, subtração de incapazes, né? E aqui eu trago o ser humano como vítima, de que forma? Quando há necessariamente o cerceamento na liberdade de ir e vir, no direito de ir e vir da pessoa. Isso caracteriza furto, um furto de ser humano? Jamais. Daí sim, há outros crimes que dizem respeito até mesmo à liberdade individual, no direito de ir e vir. Daí nós estaremos diante do sequestro. Por exemplo, sequestra-se alguém com a finalidade de obter uma vantagem. Da extorsão mediante sequestro também. Constranger alguém com a intenção de obter determinada vantagem de natureza econômica, indevida. A subtração de incapazes também. Tá? E nós não podemos nos esquecer do tráfico de pessoas, dependendo do caso que envolve aí um cerceamento no seu direito de ir e vir, da própria parte da vítima. Agora, se envolver a subtração de partes vitais do corpo humano, configurar-se-á, em regra, uma lesão corporal grave ou gravíssima. Uma lesão corporal grave ou gravíssima. Né? Por exemplo, a lesão corporal grave, artigo 129, parágrafo 1º, inciso 3º do Código Penal, e a gravíssima, prevista no artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º. Além disso, é possível a caracterização do crime de homicídio, tendo em vista que houve uma subtração de um órgão vital de alguém, impedindo até mesmo a sobrevida, né? Ou até mesmo a continuidade da vida. Por exemplo, subtração de rim ou pulmão, além dos crimes específicos previstos na lei de transplantes e remoção de órgãos, partes e tecidos
do corpo humano, né? Não à toa a lei aqui, eu me refiro à lei 9.444 de 97, dispõe o artigo 14 dessa lei de regência. Artigo 14, remover tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, de pessoa ou cadáver, em desacordo com as disposições desta lei. A pena é de reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias multa. Ainda, parágrafo 1º, se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe, pena reclusão de 3 a 8 anos e multa. Parágrafo 2º, se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2, perigo de vida. 3, debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4, aceleração de parto. A pena será de reclusão de 3 a 10 anos e multa. Ainda, parágrafo 3º, se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido incapacidade para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilização de membro, sentido ou função, deformidade permanente ou aborto, a pena é de reclusão de 4 a 12 anos. Daí nós temos diversos crimes, tá, pessoal, previstos na Lei 9.434 de 97, a Lei dos transplantes de órgãos, tá? Por exemplo, se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte. Artigo 15, comprar ou vender tecidos, órgãos ou partes do corpo humano. Esse é o chamado tráfico de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano, tá? Parágrafo único, incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou ofere qualquer vantagem com a transação. O artigo 16, realizar transplante ou enxerto, utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Ainda, artigo 17, recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos dessa lei. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei. Deixar de recompor cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares ou interessados. E artigo 10, publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11. Né? Enfim, são os crimes previstos na lei de transplante, né? E caminhando já para o final do nosso encontro, caso ocorra a subtração de um cadáver, configura-se o crime do artigo 211 do Código Penal, até porque o cadáver, com todo respeito, não tem um valor econômico e, portanto, não é considerado coisa alheia. O que pode ser considerado é somente como, vamos dizer assim, até mesmo uma materialização, um corpo sobre o qual devem incidir princípios éticos, religiosos e de ordem pública. Né? Agora, portanto, há o crime do artigo 211, que é o de destruir, subtrair ou ocultar cadáver ou parte dele. A pena é de reclusão de 1 a 3 anos de multa, mas é certo que, se o cadáver pertencer a uma faculdade de medicina e for objeto de estudos, até mesmo sendo incorporado à posse legítima de certa pessoa, notem que esse cadáver ele pode até mesmo assumir em certa parte um valor econômico, uma conotação econômica. Eu não gosto dessa expressão, eu trago até mesmo, nesse caso, entendimentos de outros autores, tá? E daí pode ser que ocorra a subtração de cadáver, caracterizando o crime de furto, se, por exemplo, envolver a subtração de um cadáver pertencente à faculdade de medicina. Né? A subtração de ouro, ou até mesmo da arcada dentária, de esqueleto do cadáver, notem vocês que eu já havia falado, né, sobre isso,
tanto é que vocês podem acompanhar nos slides de uma forma mais precisa, configura furto a subtração de ouro de arcada dentária, como eu disse para vocês, a subtração, pois no momento da morte do decujus, a propriedade dos bens é imediatamente transferida aos herdeiros, com fundamento no princípio da saisani, né? Todos os objetos sepultados com morto são de propriedade dos herdeiros, motivo pelo qual os próprios herdeiros são vítimas do crime de furto, né? Só que nós temos que ter uma cautela, porque há certos casos em que a intenção do agente não é de subtrair, mas principalmente o de violar a sepultura, né? Então, é indispensável que sejam analisadas as circunstâncias de cada caso e o elemento subjetivo do agente. O elemento subjetivo do agente, tá? Vamos imaginar, né, que o cadáver não tivesse família. E daí, os seus restos mortais, de acordo com a doutrina, de que modo seriam considerados até mesmo eventual arcada dentária? Seriam considerados como res nullius, coisas sem dono, né? E não haveria a configuração do crime de furto. Não haveria a configuração do crime de furto. Já em outros casos, se necessariamente, né, houver a violação das sepulturas, apenas a violação sem subtração, configura-se o crime de violação da sepultura nos termos do artigo 210 do Código Penal. Esse é o elemento subjetivo do agente. Em outros, se a intenção dele foi a de subtrair, por si só, alguma arcada dentária ou algo de valor, daí o crime de violação de sepultura será absorvida pelo crime de furto qualificado pelo rompimento ou destruição do obstáculo previsto no artigo 155, parágrafo 4º, inciso 1 do Código Penal. Portanto, analisamos os conceitos gerais aqui envolvendo a propriedade, a posse legítima e principalmente a coisa alheia móvel. No próximo encontro daremos continuidade de uma forma mais precisa a res nullius, coisa sem dono, e a res derelicta, coisa abandonada, entrando cada vez mais nas nuances do direito penal no que diz respeito ao crime de furto. Então, uma satisfação acompanhá-los aqui. Obrigado e até mais. Tudo bem, pessoal?